Ainda de pé, nós temos hoje o Evangelho de João 3, 1 a 17. Eu gostaria também que alguém compartilhasse conosco essa leitura. Evangelho de João 3, 1 a 17. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desce do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Domingo da Trindade, uma experiência que nós cristãos temos e que às vezes passa despercebido, no nosso dia a dia. E aqui trago a ideia da Trindade e a experiência maternal em Deus. Nós percebermos a Trindade numa experiência maternal em Deus. Quando tratamos da Trindade, dizemos que ela é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E aqui a gente percebe que os artigos, eles ajudam a gente já a perceber o feminino presente junto ao masculino. Então, com certeza, dá para ver uma mãe aqui. Figuras que, da forma como falamos, soam quase como absolutamente masculinas. Normalmente, a nossa experiência com Deus é uma experiência que a nossa língua, ela nos coloca, nos força, nos pouco possibilita a dizer Deus, a não ser como um homem, uma figura masculina. E o exercício de se relacionar com Deus como figura feminina é muito importante. Principalmente no Brasil, há outros lugares, mas no Brasil, onde é comum as crianças serem criadas não só pelas mães, mas com a ausência do pai. Então é uma realidade que é estranho, A gente tem uma língua e uma realidade que não se alinham, A nossa língua, ela fala de uma relação masculina. A nossa linguagem é uma linguagem masculina. E quando a gente está no âmbito religioso, da espiritualidade, invariavelmente acabamos também sendo forçados, porque a língua
por mais que nos liberte, ela também nos oprime. Quem que fez o português? Não foi Manuel Miranda. Quem que fez a língua portuguesa? Então nós temos uma trajetória que os linguistas vão poder mostrar que foram feitas por homens, machos, sexo masculino. Se a gente tivesse acesso a uma língua onde a gramática, a estrutura da língua fosse registrada por mulheres, é bem provável que pelo menos existisse equilíbrio. Eu acho que as mulheres, apesar dos homens dizerem que elas são loucas, elas são mais equilibradas. Então nós temos essa experiência, esse convite a uma experiência maternal em Deus. Mas a pergunta de Nicodemos convida para a nossa reflexão a figura maternal. Interessante, né? Um homem, quase que uma figura patriarcal em Israel, um chefe, né, daqueles que instruem o povo de Israel, é uma figura masculina que tem autoridade sobre homens e mulheres. Ele é usado aqui por Deus, numa relação com Jesus, para trazer a figura maternal. E ele não se nega. Bom já dizer isso. Nicodemos não se nega a essa experiência. Ele tem muitas dúvidas, como a gente vê no texto, mas ele não se nega. Como é que um homem velho pode nascer de novo? E a gente, só nessa pergunta a gente já traz. Homem velho, ele não está dizendo sobre a idade dele necessariamente, mas também como esse ancião que é respeitado ou temido pelo povo. Porque você vai encontrar fariseus que são respeitados, porque são pessoas que conquistam respeito, e fariseus que são odiados, né? Então ele está numa posição onde a pergunta dele é muito interessante. Como é que um homem ancião, com todo esse poder, com toda essa estrutura, além também de ser alguém de idade avançada, poderia nascer de novo? Será que ele poderia voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Pergunta que ele faz já nos coloca, já nos provoca, já nos convida para essa experiência maternal. Nicodemos não é uma pessoa comum, ele é um líder religioso submisso e dedicado ao cumprimento rigoroso da lei distribuída por Moisés, conforme Deuteronômio 24, Josué 8:32. Sua trajetória de vida tem um único objetivo: garantir a conformidade com um modelo, uma regra, um costume. Então ele é um representante daqueles garantistas dos costumes. Então, por mais que ele manifesta aqui uma abertura, pela graça de Deus, uma abertura para o diálogo, uma abertura para uma nova espiritualidade, ele é, por toda a sua vida, um garantista das leis que colocam homens acima das mulheres. Onde a lei masculina, recebida por Moisés, né, por um homem, essa lei ela é algo a ser protegido e colocado para ser praticado por Israel, e esse é um garantista. Ele tinha convicção, mas não conhecia a fé no Deus que não cabe em leis humanas. A gente vem tentando conversar com a comunidade sobre a palavra de Deus não estar na Bíblia, né? Se ela contém, se não contém, se é, se torna. E aqui é um modelo interessante. A lei mostra que Deus não cabe dentro da lei. A própria lei mostra isso. Porque a lei que Moisés recebeu, ela é contra Deus. Ela contém coisas que têm a ver com a lealdade a Deus. Mas em sua maioria, nós formos estudar as leis mosaicas, elas são contra Deus. Elas nos levam muito mais para a morte do que para a vida. Não é que Nicodemos não tivesse um relacionamento com Deus, mas a sua experiência espiritual era restrita. E aí a gente pode falar dos machistas, né? Eu sou um. O machista só consegue deixar de ser machista quando ele é convidado a sair desse mundinho restrito, pequeno de machista. O homem que acha que o mundo é feito por homens só consegue ver um mundo onde existem mulheres e que é feito por mulheres quando ele sai desse mundo que é dominado pelo pensamento patriarcalista.
O que a experiência com Deus no relacionamento maternal tem a nos ensinar? Quantas vezes nós voltamos para o útero das nossas mães, entre aspas? Qualquer ser humano, independente da situação que vive, independente se hoje está com os pais próximos ou se mora em lugares diferentes, se são pais ausentes, no sentido de que não estão mais conosco, todos nós temos a oportunidade de voltar ao útero das nossas mães. Não tem a gestação extrauterina, né, Amélia? Depois que a Débora nasceu, a gente viu que existe uma experiência que é extrauterina. E essa gestação, ela continua, né? E tem uma hora que o pai participa, ou pode participar, que outras pessoas participam. Então essa experiência de voltar para o útero, ela é muito interessante. E que é o que Jesus propõe para Nicodemos. Quantas vezes nós passamos por situações que nos levam a lembrar da importância do poder gestacional de carinho e acolhida, de ensino e segurança que encontramos em nossos pais e mães. Então esse modelo que Jesus está convidando Nicodemos, ele vai totalmente para fora da ideia da lei. Existe alguma lei que rege, uma lei humana, feita por homens, que rege como que é a gestação? Não existe um homem que possa falar sobre as dores de parto. Não, é um mundo feminino. O que falta em Nicodemos pode ser o que também está ausente em nós. Um aprendizado espiritual relacionado ao amor maternal que flui do Espírito de Deus. É do Espírito de Deus que flui um amor maternal. E as referências ao batismo de Jesus são muito interessantes, onde a gente encontra a Trindade, porque a gente fala da Trindade Pai, Filho e Espírito Santo, e a gente nunca consegue falar Pai, Mãe, ou então Mãe, Filho e Espírito Santo. Porque que acolhida é essa que Jesus tem no meio de pecadores, quando ele não é pecador, mas se coloca no meio de pecadores, quando ele está prestes a iniciar uma caminhada que o levará à morte? Que acolhida é essa? Por que a gente insiste tanto num pai amoroso? Esse é o meu filho que me dá muita alegria. Por que isso não é uma fala de uma mãe? Quem que sofre com a partida dos filhos? Mais. Pelo menos quando a Débora foi para a creche, a Jennifer chorava meses antes. O meu sofrimento é mínimo comparado ao dela. Então, é uma experiência materna, é uma experiência de mulher. As mulheres, mesmo as que não têm filhos, compartilham essa sororidade. Isso eu não consigo alcançar. Eu posso até participar, mas eu não alcanço. Então, talvez o que falte a Nicodemos e a nós é um aprendizado espiritual relacionado ao amor maternal que flui do Espírito de Deus. É um aprendizado emocional, pois quem retorna, revisita a relação maternal, aprende valores, sentimentos e emoções que desenvolvem sensibilidade em todos nós, principalmente nos que mais carecem, os homens. É mais fácil encontrar mulheres sentindo desabando por causa do que aconteceu no Rio Grande do Sul e o que continua acontecendo no Rio Grande do Sul do que homens. Quantos homens vocês e eu viram chorando aos prantos com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Normalmente são as mulheres que as primeiras a se sensibilizarem, porque elas sabem o que é dor, elas sabem o que é gestar. Então, nessa relação com a Trindade, a gente poder encontrar a mãe é muito importante. Porque senão a gente está perdendo esse laço, esse vínculo maternal, onde a gente aprende as emoções, onde a gente aprende essa singeleza da nossa sensibilidade. Venham ver. Jesus conhece as emoções e sentimentos e não foge de nenhum deles. Jesus enfrenta o terreno das emoções e sentimentos proibidos para homens. Você vai ver Jesus enfrentando tristeza, medo, inveja, culpa, luto, vergonha, saudade, amor, carência, ressentimento, choro. Ele não é um ser humano?
E por que ele faz isso? A gente até lembra de um cantor que não está mais tão famoso assim, que diz que homem não chora. Cantor Pablo, né? Ele resgata que um homem chora. Alguns textos sobre Jesus e as emoções, a gente poderia ir a eles, seria Lucas 19:43, 15:10, Mateus 17, versículo 17, Mateus 20:28, Mateus 26:38, Mateus 27:43, João capítulo 11, João 16:33 e muitos outros textos que falam sobre esses desafios dos sentimentos e das emoções. E nos versículos 16 a 17 do texto lido hoje, que conferimos uma importante referência do relacionamento maternal de Deus com seu Filho, diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Poucas referências bíblicas mostram a mãe nessa posição. Normalmente a gente vai lembrar de Abraão levando seu filho para ser morto. A gente vai lembrar de figuras masculinas. Mas a mãe de Moisés, a gente até estudou isso, né, Breda? Nós tivemos um estudo maravilhoso sobre como que as mães, elas estão ligadas ao projeto de Deus e às vezes a gente não quer muito saber ou não procura. A mãe de Moisés, ela prepara um cesto, né, um cesto de vida, um cesto de salvação, e a gente às vezes se esquece disso. E aqui está essa referência, que a gente não precisa se lembrar de Abraão, vamos lembrar da mãe de Moisés. Porque Deus mãe, amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho, Deus mãe, para salvar o mundo e não para julgá-lo. Nascer de novo nos leva a conhecer o que Deus testemunhou, sua auto-entrega como Criador, como Filho e como Espírito. E a gente pode mudar isso. Sua auto-entrega como criadora, gestora, gestante, como filha e como espírito, que no hebraico é ruach, que já é feminino, o vento, o sopro. Compreender e experimentar o testemunho de Deus nos termos da doação da vida, algo que as mães experimentam num grau que fisicamente apenas elas sentem, tanto na gestação, no parto e na amamentação, é uma experiência maternal que faz uma comunicação espiritual para o nosso completo desenvolvimento emocional. Todo mundo já ouviu que essas experiências de contato materno, elas são responsáveis pela nossa base emocional, pela nossa base sentimental. E sem isso, a gente cresce fragilizado. E aí, homens muito fortes, na verdade, são muito frágeis. Pessoas muito fortes, na verdade, são frágeis quando não têm essa experiência, essa oportunidade. A mãe das nossas emoções e sentimentos é o amor incondicional de Deus. Não é à toa que reconhecemos esse sentimento primeiro nas mães. Indo para a nossa conclusão. Então, o idoso Nicodemos está perdido? Porque isso é uma pergunta colocada na boca de um idoso e a gente pode pensar um pouco nessa direção. Como é que a gente vê pessoas idosas se convertendo a Cristo? Normalmente a nossa expectativa é que os idosos já se converteram quando eram jovens. Quantos idosos estão distantes desse relacionamento maternal? Quantos idosos e idosas estão sem mãe? Sabe como é que é o sofrimento? Tanto na dimensão doméstica quanto também no mercado de trabalho. Existem preconceitos. Porque uma lei feita por homens também colocou idosos que parece que quando deixa de ter uma idade, uma força
de trabalho juvenil são rebaixados à categoria de mulheres. Os nossos idosos viram pessoas inúteis. E na Bíblia, no Antigo Testamento, a lei de Moisés coloca as mulheres com utilidade muito restrita à gestação, que é o que nós estamos louvando aqui. Então é interessante que o idoso Nicodemos estaria então perdido. Será que agora que ele é idoso ele não vale nada? Será que é essa pergunta que ele está fazendo para Jesus? Será que ele entende que quando ele é convidado a retornar ao útero é um pedido de rejuvenescimento, que ele idoso ele não presta mais? Não há mais tempo para ele experienciar o amor maternal de Deus, os sentimentos e emoções que se cultivam aí? É o feminino sopro de vida, arruar de Deus, o Espírito Santo, por meio do qual essas experiências de reencontro com o primeiro amor, que faz trazer à memória aquilo que dá esperança, conforme Lamentações 3:21, são plenamente possíveis. Então qualquer pessoa, em qualquer idade, tem a oportunidade desse reencontro com o primeiro amor. E por que ele é possível? Porque Deus, na experiência humana de mãe, possibilitou a gente ter esse encontro. Às vezes a gente quer ter uma experiência com Deus maternal e a gente não tem referência. Nós temos referência. As mulheres, as mães. Por isso esse convite desse primeiro amor. O batismo da água e do Espírito é o ato que nos insere no seio materno de Deus. E a partir daí que os ensinamentos de Jesus alcançam por inteiro o corpo, a alma dos seres humanos. Tanto é que Jesus inclui as mulheres em seu ministério e revela a elas que nós podemos ser uma fonte que jorra rios de água viva. Rios de água viva. E essa é uma imagem de um parto. O que acontece no parto? Quando estoura a bolsa, aí a capixaba a gente fala poca, né? Quando a bolsa da mulher poca, que água é aquela? Não é a água da vida que sustentou a criança, que envolveu a criança no ventre materno? Então são referências que a gente não encontra às vezes, que a gente esquece, que são da maternidade de Deus. Então que possamos, na Trindade, lembrar que ali tem uma mãe. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma mãe ali. Foi convencionado falar da Trindade por causa da linguagem masculinizada, né? O nosso português é masculino. E tantas traduções vieram também de traduções masculinas, para a gente lembrar que é mãe, filho ou filha e Espírito Santo. Possamos assim ter uma experiência maternal em Deus e conseguir olhar para os idosos também como pessoas que precisam de mães, que precisam do apoio emocional materno e que nós somos todos capacitados pelo Espírito para promover isso. Assim o reino dele seja engrandecido. Amém.